Disseram que ela era fraca, que era tarde demais, que o lugar dela era no silêncio. Mas ela decidiu escutar uma voz diferente, a dela mesma. A história de hoje vai te mostrar o que acontece quando uma mulher diz basta e começa do zero, com coragem, antes de mergulhar nessa jornada real e emocionante. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar da força que tem. Agora me conta aqui nos comentários. Qual foi a frase mais limitadora que já disseram para você e que você superou? Sua resposta pode inspirar outra mulher. Hoje, sol da manhã entrava pela janela da pequena cozinha da casa, em Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, iluminando o rosto cansado de Neide Costa, de 25 anos. Ela segurava sua filha mais nova, Patrícia, de apenas 2 anos, enquanto a mais velha, Carla, de 4, brincava no chão, com bonecas de pano que ela mesma havia costurado. Neide! Aonde está meu café? Gritou Joaquim da sala MC Kersey, levantar do sofá onde assistia ao Fantástico naquele domingo de 1982. Ela suspirou profundamente, ajeitou a filha no colo e foi até o fogão preparar o café. Era sempre assim. Desde que se casara aos 21 anos, sua rotina se resumia a cuidar da casa, das filhas e do marido. Joaquim trabalhava como pedreiro e chegava em casa esperando encontrar tudo pronto: comida quente, roupa limpa, casa arrumada. Pai sempre disse que lugar de mulher é em casa, murmurava Joaquim quando Neide sugeria que talvez pudesse trabalhar fora para ajudar com as despesas. E ele estava certo. Você tem que cuidar das meninas. Neide olhava pela janela da cozinha e via as outras mulheres da vizinhança. Dona Maria, de 50 anos, varria a calçada com o mesmo cansaço no rosto. Dona Socorro pendurava roupas no varal, falando sozinha sobre os problemas com o marido alcoólatra. Todas pareciam presas na mesma rotina sufocante. Mamãe, por que você está triste? Perguntou Carla, puxando a saia da mãe. Neide se abaixou e abraçou a filha. Não estou triste, minha filha, mamãe só tá pensando. Mas por dentro, ela fervia. Desde pequena sonhava em ser independente. Lembrava-se de quando tinha 16 anos e disse ao pai, seu Antônio, que gostaria de fazer um curso técnico. Curso para quê, menina? Você vai casar e ter filhos. Isso é coisa de homem. Ele havia respondido, batendo o punho na mesa. Agora, aos 25 anos, Neide sentia como se sua vida tivesse sido decidida por outros. Ela amava suas filhas profundamente, mas não conseguia se conformar com a ideia de que aquela seria toda a sua existência. À noite, depois de colocar as meninas para dormir, ela se sentava na cozinha com um caderno velho e uma caneta. Escrevia suas ideias, seus sonhos, suas frustrações. Era seu único momento de liberdade. O que você está fazendo aí? Perguntou Joaquim, aparecendo na cozinha em busca de água. Só anotando algumas coisas, respondeu Neide, fechando rapidamente o caderno. Deixa de bobagem e vem dormir. Amanhã você tem que acordar cedo para fazer meu café antes. Eu saí para o trabalho. Neide guardou o caderno numa gaveta e foi para o quarto. Deitou-se ao lado do marido, mas ficou acordada, olhando para o teto. Pensava em sua mãe, Dona Conceição, que havia morrido aos 45 anos, cansada de uma vida de submissão. Pensava em suas filhas e se questionava que exemplo estava dando para elas. Deus, sussurrou baixinho, me dê forças para encontrar um caminho. Não posso continuar assim. Era 1982 e o Brasil começava a despertar para mudanças sociais importantes. As mulheres estavam conquistando espaços no mercado de trabalho, mas essas transformações ainda não haviam chegado até a periferia de São Paulo, onde Neide vivia. Na manhã seguinte, enquanto varria a casa, Neide encontrou um folheto que havia sido deixado embaixo da porta. Era sobre um curso de corte e costura oferecido pela igreja do bairro. Seus olhos brilharam. Joaquim, ela disse quando ele chegou do trabalho, encontrei este folheto sobre um curso. Já disse que não quero saber dessas suas ideias malucas. Ele interrompeu, amassando o papel e jogando no lixo. Mas Neide não desistiu. Naquela noite, quando todos dormiam, ela pegou o folheto amassado do lixo, alisou com cuidado e guardou dentro do seu caderno. Era o primeiro passo de uma jornada que ela ainda não sabia
onde iria dar, mas que mudaria completamente sua vida. O vento balançava as cortinas da janela da cozinha, como se trouxesse consigo a promessa de que dias melhores viriam. Neide não sabia ainda, mas aos 25 anos, ela estava plantando as primeiras sementes de uma revolução pessoal que a transformaria, aos 68 anos, numa das avós mais influentes e prósperas do país. 15 anos se passaram como um furacão silencioso. Neide, agora com 40 anos, acordou naquela manhã, de março de 1997, com uma sensação diferente no peito. O cheiro de café coado misturava-se ao som do noticiário da Rádio Globo, que falava sobre a estabilidade econômica trazida pelo Plano Real. Mãe, o pai está gritando de novo, disse Carla. Agora, com 19 anos, entrando na cozinha com o uniforme da escola técnica, onde estudava administração. Neide olhou para a filha, depois, para a Patrícia, de 17 anos, que terminava de arrumar os livros na mochila. Ambas haviam crescido vendo as discussões constantes entre os pais, presenciando as humilhações que Joaquim impunha à mãe. Neide, cadê minha camisa azul? Berrou Joaquim do quarto. Está no armário, primeira gaveta, respondeu ela, sem levantar os olhos da pia onde lavava a louça do café. Durante todos esses anos, Neide havia tentado manter a paz em casa. Conseguira fazer o curso de corte e costura escondido, saindo de casa, sob o pretexto de ir ao mercado. Começara a costurar para algumas vizinhas, guardando cada centavo que ganhava numa lata de biscoito escondida atrás dos mantimentos. Mas Joaquim descobriu. Que história é essa de você estar trabalhando pelas costas? Ele havia gritado, jogando a máquina de costura no chão. Você quer que os vizinhos pensem que eu não consigo sustentar minha família? Neide lembrava-se de como havia chorado naquela noite, ajoelhada no chão, recolhendo os pedaços da máquina quebrada, mas não desistiu. Com o dinheiro que havia economizado, comprou uma máquina usada e continuou costurando, agora com mais cuidado para não ser descoberta. Mãe, disse Patrícia, aproximando-se dela na cozinha. A senhora não pode continuar assim. O pai não respeita nada que a senhora faz. Neide olhou para a filha mais nova. Patrícia havia herdado sua determinação, mas também sua sensibilidade. Carla, por outro lado, era mais reservada, preferindo observar a resolver os conflitos. Com palavras, filha, casamento é assim mesmo. Tem altos e baixos, respondeu Neide, repetindo a frase que sua mãe sempre dizia. Não, mãe. Casamento não é isso. Isso é humilhação, retrucou Patrícia com firmeza. Naquele momento, algo clicou na mente de Neide. Ela olhou para suas filhas e percebeu que elas estavam vendo nela o mesmo exemplo de submissão que ela havia visto na própria mãe. A mesma corrente que aprisionara gerações de mulheres em sua família. Meninas, sentem aqui, ela disse, secando as mãos no pano de prato. As 3 se sentaram à mesa da cozinha, como faziam todas as manhãs. Mas desta vez, era diferente. Eu vou me separar do seu pai, disse Neide, com uma voz firme que surpreendeu até ela mesma. Carla arregalou os olhos. Mãe, tem certeza? Como vamos fazer? Não sei ainda, mas vamos dar um jeito. Vocês duas são inteligentes, estão estudando. Eu vou trabalhar, vou nos sustentar. Patrícia segurou a mão da mãe. A gente te ajuda, mãe. A gente sempre te ajudou. Joaquim entrou na cozinha nesse momento, já vestido para o trabalho. Vocês 3 cochichando aí, estão tramando alguma coisa. Neide se levantou e olhou nos olhos do marido. Pela primeira vez, em 19 anos de casamento, ela não baixou o olhar. Joaquim, eu quero a separação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Você ficou maluca? Separação? Você não tem condições de viver sozinha. Você não sabe fazer nada. Eu sei sim, e vou provar, respondeu Neide, com uma calma que não sabia de onde vinha. É? E onde vocês vão morar? Com que dinheiro? Neide respirou fundo. Vamos dar um jeito, Deus vai nos ajudar. Joaquim riu com desdém. Deus quer que a mulher obedeça ao marido, está na Bíblia. Deus também quer que eu seja respeitada, retrucou Neide. E isso está na Bíblia também. Naquela noite,
Joaquim saiu de casa batendo a porta. Neide sentou-se no sofá com as filhas e, pela primeira vez, em muito tempo, sentiu-se livre para respirar. Mãe, como vamos fazer? Perguntou Carla. Vamos vender tudo o que conseguirmos, vou intensificar a costura e vocês vão continuar estudando. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Patrícia sorriu. Mãe, eu sempre soube que a senhora era corajosa. Só estava esperando a senhora descobrir isso também. Neide abraçou as duas filhas. Aos 40 anos, estava começando uma nova vida. Não sabia que essa decisão corajosa seria o primeiro passo de uma jornada que a levaria, 28 anos depois, a se tornar uma das empreendedoras digitais mais bem-sucedidas do país. Lá fora, o Brasil, de 1997, fervilhava com novas possibilidades. A internet começava a chegar às casas brasileiras, as mulheres conquistavam cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E uma nova era estava nascendo. Neide Costa, aos 40 anos, finalmente estava pronta para fazer parte dessa transformação. O pequeno apartamento de 2 quartos, no conjunto habitacional José Bonifácio, na zona leste de São Paulo, estava quase vazio. Neide, agora com 43 anos, olhava pelas janelas sem cortinas, enquanto suas filhas, Carla e Patrícia, organizavam. Os poucos móveis que haviam conseguido comprar era maio de 2000, e fazia 3 anos que ela havia se separado de Joaquim. Os primeiros meses foram os mais difíceis de sua vida. Dormiram no chão, comeram arroz com ovo por semanas, e houve noites em que Neide chorou escondida no banheiro, questionando se havia feito a escolha certa. Mãe, chegou uma encomenda, disse Carla, entrando no apartamento com uma sacola de tecidos. Neide, sua pequena oficina de costura, montada no quarto menor do apartamento, havia se tornado a principal fonte de renda da família. Ela costurava uniformes para uma empresa de limpeza, roupas para os vizinhos, e havia conseguido alguns clientes através da igreja. Dona Neide, disse Dona Sebastiana, uma senhora dos 65 anos que morava no andar de baixo, a senhora podia me ensinar a fazer aquele bordado que faz nas blusas? Neide parou de costurar e olhou para a vizinha. Claro, Dona Sebastiana. Mas por quê? Minha filha, desde que meu marido morreu, eu fico muito sozinha. Queria aprender alguma coisa nova. Naquele momento, uma ideia começou a germinar na mente de Neide. Dona Sebastiana, e se eu fizesse um cursinho aqui em casa? A senhora e outras pessoas quiserem aprender. Os olhos de Dona Sebastiana brilharam. Seria maravilhoso. Tenho certeza que várias vizinhas gostariam. E assim nasceu o primeiro empreendimento real de Neide. Aulas de costura e bordado em casa. Aos sábados, seu pequeno apartamento se transformava numa sala de aula improvisada, com 5 ou 6 mulheres aprendendo técnicas de costura. Mãe, a senhora está ensinando muito mais que costura, observou Patrícia, agora com 20 anos, e cursando pedagogia numa faculdade particular, com bolsa de estudo. Como assim, filha? A senhora está ensinando essas mulheres a serem independentes. Dona Sebastiana já está vendendo as toalhas que borda. Dona Maria conseguiu uma renda extra com as roupas de bebê que aprendeu a fazer. Neide nunca havia pensado nisso dessa forma, mas Patrícia estava certa. Ela não estava apenas ensinando técnicas, estava transmitindo independência. Em 2002, Carla se formou em administração e conseguiu um emprego numa empresa de contabilidade. Mãe, agora posso ajudar mais em casa, disse ela. Não, filha, seu dinheiro é seu. Guardem para o futuro de vocês. E you do. Mas a verdade é que as coisas estavam ficando cada vez mais apertadas. O custo de vida subia e a concorrência no bairro aumentava. Várias mulheres haviam aberto pequenos ateliês de costura, inspiradas pelo exemplo de Neide. Uma tarde, enquanto consertavam um liquidificador que havia quebrado, Neide teve uma revelação. Ela sempre havia sido boa em consertar coisas em casa. Desde pequena, aprendera com o pai a mexer em aparelhos, trocar torneiras, consertar vazamentos. Meninas, ela disse durante o jantar, vocês sabem que eu sempre consertei tudo aqui em casa, né? Lógico, mãe. A senhora é melhor que muito pedreiro por aí, riu Patrícia. E se eu oferecesse esse serviço para as vizinhas também? Cola, sempre prática.
Perguntou. Mas mãe, será que as pessoas vão confiar numa mulher para fazer esses concertos? Só há um jeito de descobrir, respondeu Neide. No domingo seguinte, ela fez pequenos cartões escritos à mão. Neide Costa, menos pequenos reparos domésticos, orçamento, sem compromisso e seu número de telefone. A primeira cliente foi Dona Sebastiana Claro. Dona Neide, minha torneira tá pingando há semanas. Será que a senhora consegue dar uma olhada? Neide pegou sua caixa de ferramentas improvisada, menos um conjunto de chaves de fenda, alicate e algumas peças que havia comprado. No ferro velho, e foi até o apartamento da vizinha. Em 15 minutos, a torneira estava consertada. Quanto eu devo, dona Neide? Neide hesitou. Nunca havia cobrado por esse tipo de serviço. Dona Sebastiana, pode ser R$ 5? R$ 5? Dona Neide, o último técnico que veio aqui cobrou R$ 40, só para olhar. A senhora está cobrando muito pouco. Naquela noite, Neide contou o que havia acontecido para as filhas. Vocês acreditam que eu estava cobrando muito barato? Mãe, disse Carla, a senhora precisa valorizar seu trabalho. Se a senhora faz um serviço bom, tem que cobrar o preço justo. Mas e se as pessoas não quiserem pagar? Então é porque não era para ser cliente da senhora mesmo, respondeu Patrícia sabiamente. Aos 43 anos, Neide estava aprendendo algo fundamental. A importância de valorizar o próprio trabalho era uma lição que ela levaria para todos os empreendimentos futuros. Em 2003, ela já tinha uma clientela fixa de pequenos reparos domésticos. Seu telefone tocava quase todos os dias, e ela havia comprado uma bicicleta usada para se locomover pelo bairro, carregando suas ferramentas numa sacola. Mãe, a senhora está virando a faz-tudo do bairro, brincou Carla. E eu estou gostando, respondeu Neide, com um sorriso no rosto. Era verdade. Pela primeira vez na vida, ela sentia que estava usando todas as suas habilidades, não apenas as que a sociedade esperava de uma mulher, mas também aquelas que havia aprendido observando o pai trabalhar, uma tarde, enquanto consertava um chuveiro. Na casa de Dona Rosa, uma mulher de 35 anos, ela escutou um desabafo que a tocou profundamente. Dona Neide, eu admiro tanto a senhora. Criou as filhas sozinha, tem seu próprio negócio. Eu tenho vontade de sair de casa também, mas tenho medo. Neide parou o que estava fazendo e olhou para Dona Rosa. Filha, o medo é normal. Eu também tinha medo. Mas sabe o que descobri? O medo da mudança é menor que o medo de continuar na mesma vida para sempre. Mas como? Eu vou me sustentar. Volka, tem alguma habilidade? Alguma coisa que sabe fazer bem? Eu faço uns doces muito bons. Todo mundo elogia. Então pronto, comece vendendo doces. Pequeno. Aos poucos. 6 meses depois, Dona Rosa havia montado uma pequena confeitaria na própria casa e conseguido se separar do marido violento. Dona Neide, a senhora mudou minha vida, ela disse, com lágrimas nos olhos. Naquela noite, Neide escreveu em seu caderno, que mantinha desde os 25 anos. Descobri que minha missão não é apenas me libertar, mas ajudar outras mulheres a se libertarem também. Deus tem um plano maior para mim. Ela não sabia, mas estava prestes a entrar na fase mais transformadora de sua vida. O Brasil de 2003 estava se modernizando rapidamente, e uma revolução digital estava chegando que mudaria para sempre a forma como as pessoas se comunicavam e faziam negócios. Neide Costa, aos 43 anos, havia plantado todas as sementes necessárias. Agora era a hora de colher os frutos de sua coragem. Dezembro de 2008. Neide, agora com 51 anos, estava sentada na sala de estar do apartamento, observando Patrícia mexer em algo chamado computador, que haviam comprado com muito esforço. Era um equipamento usado, mas funcionava bem, o suficiente para as necessidades da filha, que agora trabalhava como professora e fazia pós-graduação. Mãe, vem ver isso aqui, disse Patrícia, empolgada. Tem um site chamado YouTube, onde as pessoas postam vídeos de tudo. Olha só. Neide se aproximou da tela e viu uma mulher ensinando a fazer um bolo de chocolate. Que interessante, disse ela. É como se fosse uma aula de televisão, mas você pode assistir quando quiser. Exato, e olha isso, Patrícia clicou em outro vídeo. Tem gente ensinando a consertar coisas também.
Neide prestou atenção. Um homem estava explicando como trocar o reparo de uma descarga. Mas que legal. Ele está ensinando exatamente o que eu faço todo dia. Naquela época, Neide havia expandido seus serviços. Além dos pequenos reparos domésticos, ela também dava dicas de organização e limpeza para as vizinhas. Sua reputação no bairro era excelente e ela tinha uma agenda cheia de compromissos. Mãe, disse Carla, entrando na sala, a senhora já pensou em ensinar essas coisas que sabe para mais gente? Como assim, filha? Sei lá, fazer uns cursos maiores. A senhora tem tanto conhecimento? Neide sorriu. Filha, quem vai querer aprender comigo? Eu mal terminei o ensino médio. Mãe, a senhora criou 2 filhas sozinha, montou 2 negócios, sabe consertar tudo em casa, organizou a vida de dezenas de vizinhas. A senhora é mais inteligente que muita gente com diploma. Era verdade. Ao longo dos anos, Neide havia se tornado uma referência no bairro. Mulheres de todas as idades procuravam seus conselhos, não apenas sobre reparos domésticos, mas sobre como organizar a vida, como economizar dinheiro, como criar filhos sozinha. Em 2009, Carla se casou com Roberto, um rapaz que conhecera no trabalho. A cerimônia foi simples, na igreja do bairro, mas Neide nunca havia se sentido tão orgulhosa. Sua filha estava formada, empregada e escolhera um companheiro que a respeitava. Mãe, agora que a Carla se casou, a senhora não quer pensar em namorar alguém? Perguntou Patrícia. Neide riu. Filha, depois de todo o trabalho que deu para me livrar de um marido, você quer que eu arranje outro? Não é isso, mãe. Mas a senhora não se sente sozinha? Filha, eu tenho vocês, tenho meus clientes, tenho a igreja, tô mais acompanhada agora do que quando era casada. Era verdade. Neide havia encontrado uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Aos 52 anos, ela se sentia mais dona de si mesma do que jamais imaginara ser possível. Em 2010, Carla engravidou. Mãe, a senhora vai ser avó, ela anunciou. Radiante, Neide chorou de emoção. Meu Deus, mais uma bênção. O primeiro neto, João Pedro, nasceu em janeiro de 2011. Neide o segurou nos braços e fez uma promessa silenciosa. Vovó vai fazer tudo para que você cresça num mundo onde pode ser qualquer coisa que quiser. Mas foi em 2012 que tudo começou a mudar de verdade. Patrícia, agora com 29 anos, havia se casado com um professor de informática chamado Marcos. Eles sempre estavam mexendo no computador felando sabra redes sociais e internet. Sogra, disse Marcos um dia, a senhora já ouviu falar de Facebook? Não, filho. O que é isso? É um lugar na internet onde as pessoas se conectam, conversam, compartilham fotos. Neide franziu a testa. Para que serve isso? Serve para se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Olha só, vou criar um perfil para a senhora. Neide foi resistente. Filho, isso é coisa de jovem. Eu não entendo nada de computador. Sogra, a senhora é mais inteligente do que imagina. Vai aprender rapidinho. E ele estava certo. Em poucas semanas, Neide já navegava pelo Facebook com facilidade. Encontrou colegas de escola, vizinhas antigas, parentes distantes, mas o que mais a impressionava eram os grupos de mulheres discutindo temas como independência financeira, empreendedorismo, direitos femininos. Patrícia, ela disse um dia, tem tanta mulher na internet passando pelos mesmos problemas que eu passei. É verdade, mãe. E a senhora tem muito conhecimento para compartilhar. Foi então que Neide começou a participar ativamente dos grupos. Ela compartilhava dicas de economia doméstica, dava conselhos sobre pequenos reparos, orientava mulheres que estavam pensando em se separar. Dona Neide escreveu uma seguidora de Recife. Seus conselhos me ajudaram muito. A senhora já pensou em fazer vídeos ensinando essas coisas? Vídeos? Neide lembrou-se do YouTube que Patrícia havia mostrado anos antes. Marcos, ela disse, pro genro, você pode me ensinar a fazer esses vídeos? Claro, sogra, vai ser divertido. Em maio de 2013, aos 56 anos, Neide gravou seu primeiro vídeo. Como desentupir ralo sem chamar o encanador. Foi com o celular de Marcos, na cozinha de casa, com iluminação natural da janela. Oi, pessoal!
Ela disse, um pouco nervosa. Eu sou a Neide, e hoje vou ensinar vocês a desentupir um ralo, gastando menos de R$ 5. O vídeo teve 127 visualizações. Na primeira semana, para Neide foi como se tivesse conquistado o mundo. Mãe, disse Patrícia, empolgada, a senhora tem que fazer mais vídeos. Será que as pessoas vão mesmo gostar? Mãe, olha os comentários. Patrícia mostrou a tela do computador. Obrigada, dona Neide. Funcionou perfeitamente. Finalmente, uma explicação que deu certo. Que mulher inteligente. Neide sorriu. Aos 56 anos, ela havia descoberto algo que não sabia que existia. A possibilidade de ensinar pessoas do Brasil inteiro, de ajudar mulheres que jamais conheceria pessoalmente, de transformar seu conhecimento em algo que pudesse impactar vidas. Deus, ela sussurrou naquela noite, o Senhor está me mostrando um caminho que eu nunca imaginei existir. Ela não sabia, mas estava prestes a entrar na fase mais extraordinária de sua vida. O YouTube estava se tornando uma plataforma poderosa no Brasil e Neide Costa, com sua autenticidade e conhecimento prático, estava no lugar certo na hora certa, com a mensagem certa, aos 56 anos. Ela estava pronta para se tornar uma das vozes mais influentes do país. Março de 2014. Neide, agora com 57 anos, acordou cedo como sempre, mas ao invés de ir direto para a cozinha preparar o café, ela foi até o pequeno escritório que havia montado no quarto que antes era de Patrícia. Lá estava seu novo estúdio. Uma mesa simples, um computador mais moderno que Carla e Roberto haviam comprado para ela, e uma câmera digital básica. Bom dia, pessoal, ela disse para a câmera, já com mais naturalidade. Hoje é segunda-feira, e vocês sabem que segunda-feira é dia de dica de economia doméstica. Em menos de um ano, o canal Vovó Neide Resolve havia crescido de forma surpreendente. Ela já tinha mais de 50 mil inscritos e alguns vídeos com mais de 100 mil visualizações. Os comentários chegavam aos centenas e ela fazia questão de responder a todos. Vovó Neide, você salvou meu casamento. Meu marido estava chamando um técnico para tudo, gastando uma fortuna. Agora eu mesma resolvo, escreveu uma seguidora de Brasília. Dona Neide, a senhora é um exemplo para nós mulheres. Obrigada por mostrar que a gente pode ser independente em qualquer idade, comentou uma mulher de 45 anos de Fortaleza. Neide se emocionava com cada mensagem. Nunca havia imaginado que pudesse influenciar a vida de tantas pessoas. Mãe, disse Carla visitando-a numa tarde, a senhora já viu quanto dinheiro está ganhando com o YouTube? Ganhando dinheiro? Como assim? Filha, Carla mostrou a tela do computador. Veja aqui. Mãe, o YouTube paga para os criadores de conteúdo. Baseado no número de visualizações e anúncios, Neide olhou os números na tela. Isso é muito dinheiro, Carla. Mãe, a senhora está ganhando mais com o YouTube do que eu no meu emprego. Era verdade. Em seu primeiro ano completo, Neide havia ganhado mais de R$ 30 mil apenas com o canal. Mas o que mais a impressionava não era o dinheiro, era o impacto. Marcos, ela disse para o genro, você pode me ensinar sobre essas outras redes sociais? Que você sempre fala, claro. Sogra, tem o Instagram, o Twitter, o Facebook já a senhora conhece. Eu quero aprender tudo. Se posso ajudar mais gente, quero fazer isso. Aos 58 anos, Neide estava se transformando numa verdadeira empresária. Digital, ela havia criado uma rotina rigorosa. Segundas-feiras eram para dicas de economia doméstica, terças-feiras para pequenos reparos, quartas-feiras para a organização da casa, quintas-feiras para a conversa de vovó, onde respondia perguntas dos seguidores, sextas-feiras para receitas econômicas e sábados para especiais, vídeos mais longos sobre temas como independência feminina e superação. Vovó, disse João Pedro, agora com 4 anos, por que tem tanta gente falando com a senhora no computador? Neide sorriu e pegou o neto no colo. Porque a vovó está ensinando as pessoas a se ajudarem, meu amor, e elas gostam muito. E sabe por quê? Porque todo mundo precisa de ajuda. Às vezes, em julho de 2015, aconteceu algo que mudaria completamente o rumo da vida de Neide. Uma marca de produtos de limpeza entrou em contato através do canal, oferecendo uma parceria. Senhora Neide,
disse a representante da empresa, numa ligação. Gostaríamos de patrocinar alguns de seus vídeos. Nossa marca tem muito a ver com o que a senhora ensina. Neide ficou em silêncio por alguns segundos. Patrocínio. Como assim? A senhora mencionaria nossos produtos em alguns vídeos e nós pagaríamos por isso. Mas eu só falo de produtos que realmente uso e funcionam. Perfeito. É exatamente isso que queremos. Autenticidade. O primeiro contrato de patrocínio foi de R$ 5.000 por mês. Para Neide, era uma quantia surreal. Filhas, ela disse para Carla e Patrícia naquela noite. Vocês acreditam que uma empresa quer me pagar para eu falar dos produtos que já uso? Isso é incrível, disse Patrícia. A senhora está virando uma influenciadora de verdade. Influenciadora. Que palavra bonita. Eu gosto da ideia de influenciar as pessoas para o bem. Com a renda extra dos patrocínios, Neide decidiu fazer algo que sempre sonhara: reformar completamente o apartamento. Ela contratou um pequeno empreiteiro do bairro e documentou toda a reforma em vídeos especiais. Pessoal, ela disse para a câmera, mostrando o apartamento em obras, vocês vão acompanhar comigo a transformação da casa da vovó. E vou ensinar todas as dicas que aprendi nesses anos de pequenos reparos. A série Reforma da Vovó foi um sucesso absoluto. Os vídeos chegaram a ter mais de 500.000 visualizações cada um. E o canal saltou para 200.000 inscritos. Ambobonaide. Eu estou reformando minha casa, seguindo suas dicas. Escreveu uma seguidora. Dona Neide, você me inspirou a aprender a fazer os reparos eu mesma. Meu marido está impressionado, comentou outra. Mas foi em dezembro de 2015 que Neide percebeu o verdadeiro poder de sua influência. Uma seguidora de Salvador postou um vídeo resposta. Vovó Neide, eu queria te contar que graças aos seus conselhos, eu consegui me separar do meu marido, que me maltratava. Aprendi a consertar as coisas da casa. Comecei a vender os doces que você ensinou, e hoje sustento meus filhos sozinha. Você salvou minha vida. Neide chorou, assistindo ao vídeo. Meu Deus, ela sussurrou. O Senhor está usando minhas mãos para curar feridas que eu nem imaginava existir. Em 2016, aos 59 anos, Neide foi convidada para seu primeiro evento presencial. Era uma feira de decoração e casa em São Paulo, onde ela daria palestras sobre economia doméstica na era digital. Mãe, a senhora está nervosa? Perguntou Carla no carro, a caminho do evento. Muito. Nunca falei para tanta gente pessoalmente. Mãe, lembra quando a senhora gravou o primeiro vídeo? Estava nervosa também. Mas deu tudo certo. No even. Mais de 300 pessoas lotaram o auditório para ouvir Neide, quando ela subiu no palco. Recebeu uma ovação de pé, antes mesmo de começar a falar. Oi pessoal, ela disse com a mesma naturalidade dos vídeos. Tenho 59 anos, e vim aqui para contar como uma vovó da Zona Leste descobriu que nunca é tarde para recomeçar. A palestra foi um sucesso. Pessoas de todas as idades se aproximaram depois para conversar, tirar fotos, pedir conselhos. Dona Neide, disse uma empresária de 40 anos. A senhora me inspira todos os dias. Comecei meu próprio negócio depois de assistir seus vídeos sobre independência feminina. Vovó, disse uma jovem de 20 anos, minha mãe assiste todos os seus vídeos. Ela sempre diz que quer ser como a senhora quando crescer. Naquela noite, no hotel, Neide ligou para Patrícia. Filha, hoje eu entendi uma coisa. Não são só dicas de casa que eu estou ensinando. Estou ensinando as pessoas a acreditarem em si mesmas. Mãe, a senhora sempre soube disso, só estava esperando o mundo descobrir. Dezembro de 2016. O canal Vovó Neide resolve fechou o ano com 400.000 inscritos, mais de 20 milhões de visualizações acumuladas e uma renda anual que superava os R$ 100.000 entre monetização do YouTube, patrocínios e eventos. Mas, para Neide, o que mais importava eram as mensagens que chegavam todos os dias. Vovó, graças à senhora consegui sair de um relacionamento abusivo. Dona Neide, economizei tanto dinheiro com suas dicas que consegui fazer uma faculdade. Vovó Neide, você me ensinou que idade é só um número. Aos 50 anos, abri minha primeira empresa. Aos 59 anos, Neide Costa havia se tornado
Muito mais que uma influenciadora digital, ela era um símbolo de que é possível recomeçar em qualquer idade, de que mulheres podem ser independentes e prósperas, de que conhecimento prático vale tanto quanto qualquer diploma. Deus, ela orou naquela noite de dezembro. Obrigada por me mostrar que minha história de luta poderia ser transformada em esperança para outras pessoas. Agora eu entendo por que passei por tudo que passei. E ela estava apenas começando. O Brasil digital fervilhava com novas possibilidades. E Nid Costa, aos 60 anos, estava pronta para conquistar patamares ainda maiores. Janeiro de 2018. Neide, agora com 61 anos, estava sentada numa poltrona nova, em seu apartamento, completamente transformado, olhando para o celular, onde via as notificações chegarem sem parar. Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp Business. Todas as plataformas digitais pareciam conspirar para mantê-la conectada 24 horas por dia com seus seguidores. Vovó, você tem mensagem no Instagram, no YouTube e no Facebook, disse Sofia, sua neta de 6 anos, filha de Patrícia, mexendo no tablet com uma facilidade que impressionava Neide. Ai, minha filha, como vocês entendem dessas coisas tão rápido? Riu Neide. É fácil, vovó. Você que é meio devagar? Brincou a menina. Arrancando uma gargalhada da avó, o canal Vovó Neide Resolve havia explodido. Com mais de 800 mil inscritos, ela era uma das criadoras de conteúdo mais respeitadas do país, na categoria Casa e Jardim, mas o que mais a orgulhava era ter se tornado uma referência em empoderamento feminino e independência financeira. Marcos, ela disse, para o genro, você pode me explicar essa história de monetizar as outras redes sociais? Sogra, agora o Instagram e o Facebook também pagam criadores de conteúdo. E tem ainda as parcerias diretas com marcas, os produtos físicos que a senhora pode vender. Neide balançou a cabeça. Que mundo é esse, filho? Paris Kiwakara. Dia inventa uma forma nova de ganhar dinheiro na internet. Era verdade. Em 2018, o universo das redes sociais havia se profissionalizado completamente. Neide havia contratado uma pequena agência para ajudá-la a gerenciar contratos, parcerias, estratégias de conteúdo. Senhora Nid, disse Amanda, a jovem de 25 anos que gerenciava suas redes. Temos 3 propostas de marcas grandes esta semana. Uma de eletrodomésticos, uma de produtos de limpeza e uma de ferramentas. Ferramentas. Neide sorriu. Diria que um dia empresas de ferramentas iam querer fazer propaganda comigo. A senhora quebrou vários paradigmas, dona Neide. Mostrou que mulher entende sim de reparos domésticos. E era verdade. Os vídeos de Neide ensinando a trocar chuveiros, consertar torneiras e fazer pequenos reparos elétricos estavam entre os mais assistidos do canal. Comentários de homens reconhecendo que a vovó manja mais que muito técnico se tornaram comuns. Em março de 2018, aconteceu algo que mudaria completamente a perspectiva de Neide sobre seu negócio. Uma editora entrou em contato, propondo que ela escrevesse um livro. Um livro? Eu? Ela perguntou, incrédula. Senhora Nid, disse o editor durante uma videochamada. Suas histórias de superação, combinadas com suas dicas práticas, seria um livro de grande sucesso. Mas, não, sou escritora. A senhora é uma contadora de histórias nata. Vemos isso em todos os seus vídeos. O livro Vovó Milionária, Como Transformei Conhecimento em Renda Depois dos 60, foi lançado em setembro de 2018 e se tornou um best-seller instantâneo. Mãe, disse Carla, segurando o livro nas mãos, a senhora está na lista dos mais vendidos da Amazon. Neide pegou o livro e passou a mão pela capa, onde sua foto sorria de volta para ela. Filha, quem diria que eu escreveria um livro um dia? Mãe, a senhora sempre foi uma guerreira, só estava esperando o mundo descobrir. As palestras se multiplicaram. Neide passou a ser convidada para eventos em todo o Brasil, falando Sabra, empreendedorismo feminino, economia doméstica e superação pessoal. Pessoal, ela dizia nos palcos lotados, eu comecei no YouTube aos 56 anos, sem saber nem ligar um computador direito. Sei e eu consegui.
Qualquer um consegue. O público sempre reagia com aplausos entusiastas. Mulheres de todas as idades se identificavam com sua história. Em dezembro de 2018, Neide fez um balanço de sua transformação financeira. Entre YouTube, Instagram, Facebook, patrocínios, palestras, vendas do livro e consultoria online. Ela havia faturado mais de R$ 300.000 naquele ano. Deus do céu! Ela disse para Patrícia: eu estou ganhando mais dinheiro do que imaginei que existia no mundo. Mãe, e o que a senhora quer fazer com esse dinheiro? Neide pensou por um momento. Primeiro, quero garantir que vocês, minhas filhas e meus netos, tenham educação de qualidade. Segundo, quero ajudar outras mulheres a descobrirem que também podem ser independentes. E foi assim que nasceu o projeto Mulheres que Resolvem, um curso online onde Neide ensinava desde habilidades práticas de reparos domésticos até estratégias de independência financeira. Vovó Neide, escreveu uma aluna de 45 anos de Recife. Seu curso mudou minha vida. Aprendi a consertar minha casa, economizei uma fortuna e agora estou ensinando outras mulheres também. Obrigada por me mostrar que eu sou mais capaz do que imaginava. Em 2019, aos 62 anos, Neide diversificou ainda mais seus investimentos. Ela aplicou parte de seus ganhos em imóveis, abriu uma conta de investimentos e até comprou ações de empresas de tecnologia. Mãe, disse Carla, impressionada, a senhora virou uma investidora. Filha, se aprendi uma coisa nesses anos todos, é que dinheiro parado não trabalha. E eu sempre gostei de trabalhar. Mas o que mais a emocionava eram as histórias de transformação que chegavam até ela todos os dias. Dona Neide, eu tinha 55 anos quando descobri seu canal. Estava deprimida, achando que minha vida havia acabado depois do divórcio. Hoje, aos 58, tenho meu próprio canal de culinária com 100.000 seguidores. A senhora me salvou, escreveu uma seguidora de Belo Horizonte. Vovó Neide, minha mãe de 67 anos, começou a seguir seus vídeos e hoje ela conserta tudo em casa. Ela se sente útil e independente de novo. Obrigada por devolver a autoestima da minha mãe, comentou uma jovem de 30 anos. À noite, antes de dormir, Neide sempre lia esses comentários e agradecia a Deus. Senhor, ela orava. Obrigada por usar minha história para curar outras histórias. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Em dezembro de 2019, o canal Vovó Neide Resolve havia ultrapassado 1 milhão de inscritos. A festa de comemoração foi na casa nova que ela havia comprado, uma casa térrea com quintal, no mesmo bairro onde sempre morou, mas num condomínio fechado. Vovó, disse João Pedro, agora com 8 anos, você é famosa mesmo. Não, meu amor, vovó é útil. E ser útil é muito melhor que ser famosa. Aos 62 anos, Neide Costa havia se tornado uma das empreendedoras digitais mais bem-sucedidas do país. Mas para ela, o maior sucesso não estava nos números bancários, e sim nas vidas que havia tocado mulheres. Ela disse em seu vídeo de Ano Novo: lembrem-se sempre, vocês são muito mais capazes do que imaginam. Idade é só um número. Experiência é o que realmente conta. E 2020 estava chegando com novas oportunidades e desafios que testariam, mais uma vez, a capacidade de adaptação de Neide Costa. Março de 2020, o mundo parou. A pandemia havia chegado ao Brasil, e junto com ela, o isolamento social obrigatório. Neide, agora com 63 anos, olhava pela janela de sua nova casa e via as ruas vazias do condomínio onde morava. Vovó, disse Sofia, agora com 8 anos, numa videochamada, quando vamos poder nos abraçar de novo? Logo, minha filha, logo, respondeu Neide, com um coração apertado. Mas se a pandemia trouxe isolamento físico, ela também trouxe uma oportunidade inesperada para o universo digital. Com as pessoas presas em casa, a busca por conteúdo prático explodiu. Sacra, disse Marcos numa videochamada. Os números do canal dispararam. A senhora está tendo mais visualizações do que nunca. Era verdade. Com todos em casa, as pessoas finalmente tinham tempo para consertar aquela torneira que pingava há meses, organizar a casa,
aprender receitas econômicas. Os vídeos de Neide se tornaram companhia para milhares de brasileiros em quarentena. Pessoal, ela disse numa live no Instagram que teve mais de 50 mil pessoas assistindo ao vivo. Sei que estamos todos preocupados com essa situação, mas vamos usar esse tempo para aprender coisas novas, para cuidar de nossas casas, para nos reconectarmos conosco mesmos. Os comentários na live foram emocionantes. Vovó Neide, você está sendo minha psicóloga nesta quarentena. Dona Neide, obrigada por me manter sã nesses tempos difíceis. Vovó, você é nossa família virtual. Em junho de 2020, Neide fez algo que ninguém esperava. Lançou um podcast chamado Conversas da Vovó, onde recebia convidadas para falar sobre superação, independência feminina e empreendedorismo. Amanda, ela disse para sua assistente: como funciona essa história de podcast? Dona Neide, é como um programa de rádio, mas na internet. As pessoas podem ouvir quando quiserem. O primeiro episódio foi com uma seguidora que havia se tornado empresária, depois de assistir aos vídeos de Neide. Em uma semana, o episódio teve mais de 100 mil downloads. Mãe, disse Patrícia, a senhora não para de me surpreender. Agora, virou podcaster também. Filha, descobri que gosto muito de conversar com pessoas, e essas mulheres têm histórias tão bonitas para contar. Durante 2020, mesmo com as limitações da pandemia, Neide conseguiu faturar mais de R$ 500 mil. Ela havia se tornado uma das criadoras de conteúdo mais lucrativas do país, em sua faixa etária. Mas o que mais a emocionava eram as mensagens que chegavam todos os dias. Vovó Neide, perdi meu emprego na pandemia, mas usando suas dicas de economia, consegui passar por essa fase difícil. Dona Neide, aprendi a consertar tudo em casa com seus vídeos, e agora estou prestando esses serviços para vizinhos. Obrigada por me dar uma nova profissão aos 50 anos. Em 2021, aos 64 anos, Neide fez uma parceria com uma universidade popular para criar um curso técnico online de pequenos reparos domésticos e empreendedorismo feminino. O curso foi um sucesso, com mais de 5 mil alunas matriculadas no primeiro ano. Professora Neide, disse a diretora da universidade, a senhora se tornou uma das nossas instrutoras mais queridas. Professora Neide sorriu. Nunca imaginei que seria chamada assim um dia. Em 2022, veio o reconhecimento oficial. Neide foi convidada para receber uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo pelos serviços prestados ao empoderamento feminino. Dona Neide Costa, disse o vereador durante a cerimônia, representa o que há de melhor no empreendedorismo brasileiro: inovação, persistência e compromisso social. Na plateia, suas filhas, genros e netos aplaudiram emocionados. Joe Pedro, agora com 11 anos, sussurrou para Sofia: nossa, vovó é demais! Senhores vereadores, disse Neide no microfone, quando eu tinha 25 anos e sonhava em ser independente, jamais imaginei que chegaria até aqui. Esta homenagem não é só minha, é de todas as mulheres que ousaram sonhar, mesmo quando o mundo dizia que era impossível. Em dezembro de 2023, Neide comemorou uma marca histórica: 2 milhões de inscritos no YouTube e um patrimônio acumulado de mais de 1,5 milhão de reais. Carla, Patrícia, ela disse numa reunião de família, quero conversar com vocês sobre o futuro. O que foi, mãe? Perguntou Carla. Quero formalizar um Instituto Neide Costa, para a independência feminina. Quero usar parte do dinheiro que ganho para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade a aprenderem profissões e se tornarem independentes. As filhas se entreolharam, emocionadas. Mãe, disse Patrícia, isso é lindo. A senhora quer multiplicar sua história. Exato. Não adianta eu ter conseguido tudo isso se não puder ajudar outras mulheres a conseguirem também. O Instituto foi oficialmente fundado em março de 2024. No primeiro ano, ofereceu cursos gratuitos de pequenos reparos domésticos, empreendedorismo digital e educação financeira para mais de 300 mulheres em situação de vulnerabilidade social. Dona Neide, disse Maria, uma das primeiras alunas do Instituto, de 52 anos, que havia saído de um relacionamento abusivo,
A senhora me devolveu a vida. Hoje eu tenho meu próprio negócio de reparos domésticos e sustento meus filhos sozinha. Em junho de 2024, aos 67 anos, Neide lançou seu segundo livro, O Instituto da Vida: Como Transformar Experiência em Sabedoria. O livro se tornou best-seller em 2 semanas. Vovó, disse João Pedro, agora com 13 anos, quando eu crescer, quero ser empreendedor como você. Meu neto, disse Neide, abraçando o garoto, você pode ser qualquer coisa que quiser. A vida é cheia de possibilidades. Dezembro de 2024, Neide estava sentada na varanda de sua casa, tomando café e respondendo mensagens no celular ao S68 anos. Ela mantinha uma rotina ativa, gravava vídeos 3 vezes por semana, gerenciava o instituto, dava palestras e cuidava dos investimentos. Patrícia se aproximou e se sentou ao lado da mãe. Mãe, a senhora já parou para pensar em como sua vida mudou? Neide sorriu, olhando para o jardim que ela mesma havia planejado e ajudado a construir. Filha, às vezes acordo e não acredito. De uma mulher que não podia nem sonhar em ter opinião própria, me tornei alguém que influencia a vida de milhões de pessoas. E o que mais orgulha a senhora não é o dinheiro, não são os prêmios. É saber que minha história deu força para outras mulheres escreverem suas próprias histórias de superação. O celular de Neide bipt com uma notificação. Era um comentário no seu último vídeo. Vovó Neide, tenho 29 anos e sempre achei que era tarde demais para mudar de carreira. Vendo sua história, entendi que nunca é tarde para recomeçar. Obrigada por me ensinar que mulher pode tudo. Neide mostrou a mensagem para Patrícia. Viu, filha? É isso que importa. Naquela noite antes de dormir, Neide abriu seu caderno velho, o mesmo que usava desde os 25 anos, para escrever seus sonhos e frustrações. Deus, ela escreveu, obrigada por me mostrar que minha história não era só minha. Era de todas as mulheres que vieram antes de mim e de todas que virão depois. Obrigada por me usar como instrumento de transformação. E fechou o caderno, sabendo que sua jornada estava longe de acabar. Aos 68 anos, Neide Costa havia se tornado muito mais que uma influenciadora milionária. Ela era um símbolo vivo de que nunca é tarde para recomeçar, de que mulheres são muito mais fortes do que a sociedade as ensina a acreditar, e de que conhecimento e determinação são as únicas riquezas que ninguém pode tirar de você. Sua história continuava sendo escrita, um vídeo, uma vida transformada, um sonho realizado por vez. Hoje, Neide Costa é reconhecida como uma das empreendedoras digitais mais influentes do Brasil, com mais de 2,5 milhões de seguidores em todas as redes sociais, patrimônio acumulado de mais de 2 milhões de reais e um instituto que já ajudou centenas de mulheres a se tornarem independentes. Ela prova diariamente que idade é apenas um número e que determinação não tem data de validade. Sua frase mais famosa, repetida por milhares de mulheres pelo país, resume sua filosofia de vida. Nenhuma mulher é frágil demais, menos apenas mal orientada. A história de Neide Costa continua, inspirando gerações, provando que, com fé, coragem e muito trabalho, é possível transformar dor em propósito e experiência em sabedoria.